Esta é a nossa aula 4 do curso básico de redação, Expressões Auxiliares da Escrita. Esta aula será sobre as expressões auxiliares da escrita em textos narrativos. Sejam muito bem-vindos. Antes de tudo, vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Toda vez que escrevemos, realizamos atos de linguagem. Esses atos são sempre textos que têm encadeados segmentos menores, que são as palavras, as frases e os parágrafos. Esse encadeamento ocorre por meio dos chamados recursos de coesão, que aqui para nós são as expressões e as relações estabelecidas por elas. É isso que determina a sequência do texto e, portanto, garante a sua unidade, uma importante propriedade definidora do texto. Essa unidade está totalmente relacionada à organização. Essa organização se dá entre as partes do texto. Toda vez que vamos escrever um texto, ele tem um começo, um meio e um fim, chamados respectivamente de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas partes correspondem a parágrafos, geralmente, ou a blocos de parágrafos. Há também as partes do parágrafo, porque o próprio parágrafo tem também uma organização interna. Ou seja, há um começo, um meio e um fim naquilo que se enuncia tanto no texto quanto no parágrafo. E no caso do parágrafo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão das ideias correspondem a frases e às palavras. Toda essa organização, seja do texto, seja do parágrafo, é determinada em conformidade com o tipo e o gênero textual. Vamos relembrar também a organização do texto de tipo narrativo. O texto narrativo é aquele que conta uma ação, isto é, um acontecimento ao longo de uma sequência temporal. Tem uma organização específica, como vimos algumas aulas atrás, se lembram? Ele começa com uma situação inicial, geralmente estática, que envolve a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço da narrativa. Há em seguida uma complicação que desencadeia a ação principal da narrativa. Essa ação contém ainda conflito, resolução do conflito e o clímax, que é o ponto alto de toda a narrativa. A depender do tamanho dessa narrativa, que vai, por sua vez, depender do gênero ao qual ela pertence, nós poderemos ter diversas ações, diversos conflitos e resoluções, e inclusive mais de um clímax. Mas lembrando, isso dependerá do gênero ao qual o texto pertence. Todos eles, no final, terminam com um desfecho, que finalizam o enredo e o desenvolvimento da narrativa. Tudo isso está sempre ancorado no tempo e no espaço. Fábula, que é um gênero conhecidamente narrativo, responsável por trazer um ensinamento. Esse ensinamento é transmitido por meio da atitude dos personagens, que não são quaisquer personagens, mas sim animais, que representam atitudes e características humanas. A fábula nasceu como um gênero oral, sendo transmitido de geração em geração e modificado, portanto. Temos aqui a fábula Assembleia dos Ratos, originalmente de Esopo, mas interpretada, ou melhor dizendo, reinterpretada por Monteiro Lobato nessa versão. Um gato de nome Farofino deu de fazer
tal destroço na rataria de uma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Vejam que nesse início já temos contato com os personagens que farão parte da narrativa e com uma situação que envolve esses personagens. O fato de o gato estar presente no mesmo ambiente que os ratos, fazendo com que eles não consigam sair para se alimentar. Uma vez que o caso se tornou muito sério, quem resolveram? Os ratos. Reunir-se em assembleia para estudar a questão. Então, aguardaram certa noite em que Farofino andava aos miados pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Vejam então que os ratos se movimentaram diante da situação em que eles se encontravam para tentar resolvê-la. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de Farofino é atarmos um guiso ao pescoço do gato. Quando ele se aproximar, o guiso denunciará. Assim poderemos fugir. Este rato traz a solução possível para o problema. Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado com um delírio por todos, com exceção de um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: vejam que esse rato será contrário ao que os outros definiram como sendo uma boa ideia. Ele disse o seguinte: está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guiso no pescoço de Farofino? Esse rato traz, portanto, um problema, uma complicação que se mostra como sendo um ponto alto de tensão na narrativa. Silêncio geral. Um rato, no caso, desculpou-se por não saber dar nó. Outro porque não era tolo. Todos porque não tinham coragem. Vejam, como conclusão e desfecho da fábula, temos o seguinte acontecimento. E a assembleia dissolveu-se no meio de uma desolação geral. Moral da história: falar é fácil, fazer é que são elas. Para além das minhas explicações ao longo da leitura do texto, vamos observar as expressões auxiliares da escrita aplicadas na fábula, de modo a mostrar a organização desse texto e o desenrolar da narrativa, garantindo que essa fábula pudesse ser interpretada corretamente pelo leitor. Primeiramente, na introdução, foram utilizadas expressões indicativas de consecutividade. Vocês se lembram que o gato Farofino estava fazendo tal destroço que os ratos estavam a ponto de morrer de fome. Vejam como essas expressões tal que e a ponto de reforçam consequências da ação do gato Farofino na rotina dos ratos, o que desencadeia a nossa narrativa. Temos também expressões de condição, especificamente uma expressão, a expressão sem, para apresentar a situação inicial dos personagens e o conflito que desencadeou a narrativa. Depois, no desenvolvimento, nós temos uma parte marcada por expressões de causa, uma vez que finalidade para, lembrem-se que ele diz no texto, uma vez que a situação se tornou muito difícil, eles se reuniram para uma assembleia para resolver o problema. Temos, por fim, uma conclusão com o uso de então e assim, além da expressão e, que também favorece o entendimento de uma conclusão, e também a expressão quando, que indica tempo. Essas expressões orientaram as ações dos personagens e a resolução do conflito. Ou melhor dizendo,
uma ideia de resolução, porque essas expressões então, assim, e quando que os ratos tiveram para resolver o problema. O clímax ocorreu quando se utilizaram expressões de exclusão e de contraposição. Lembram-se de quando eu mostrei? Com exceção de um rato casmurro. Essa expressão foi fundamental para trazer o clímax da narrativa. O mesmo vale para o mas, na fala do rato casmurro. Mas quem vai amarrar o guiso no pescoço do farofino? E o desfecho foi marcado pelas expressões de causa que indicam as justificativas dos ratos, porque, bem como pela expressão de conclusão e, que encerra a narrativa com aquela frase e a assembleia se dissolveu. Vamos agora a um exemplo de um texto que não é predominantemente narrativo, mas predominantemente expositivo, porém costuma conter trechos narrativos. É a notícia, que por definição costuma apresentar um fato, um acontecimento, que, como todo e qualquer fato e acontecimento, se insere em um tempo, em um espaço e envolve pessoas que participam dele. Vejamos a manchete. Raíssa Leal, a fadinha, chega ao Brasil e anda de skate no aeroporto de Guarulhos. Logo depois da manchete, em que essa expressão "e" está salientada em negrito, temos o lead, que é uma espécie de resumo da notícia. Medalha de prata em Tóquio, a menina de 13 anos andou de skate pelo saguão e tirou fotos com a medalha no peito. Em seguida, salientamos aqui essa expressão, Raíssa deve ir para o Maranhão, onde vive com a família. Vamos ao corpo do texto. Após ter se tornado a atleta brasileira mais jovem a receber uma medalha olímpica, a skatista Raíssa Leal, a fadinha, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 28. O voo aterrissou por volta das 5h10 e a medalhista de prata compartilhou o momento em uma rede social. No desembarque, ela deu uma volta de skate no saguão com alguns mascotes olímpicos nas mãos. Em seguida, ela pousou para fotos com a medalha no peito. A maranhense de 13 anos deve desembarcar nesta quarta-feira, 28, em Imperatriz, cidade a 626 quilômetros de São Luís, onde nasceu e vive com a família. Temos aqui também a conclusão do texto. O texto se encerra com o seguinte parágrafo. A prefeitura disse que muitas pessoas estão sendo convocadas por meio das redes sociais para seguirem carreata a partir do aeroporto. Entretanto, pediu cautela à população para que sejam tomadas todas as medidas de segurança contra a Covid-19, como o uso de máscara e distanciamento durante o trajeto. Vamos às expressões auxiliares da escrita aplicadas na notícia. Na manchete, foi utilizada uma expressão indicativa de adição, a expressão "e", com a finalidade de introduzir uma informação que reforça a personalidade despojada de Raíssa Leal. Uma vez que a notícia é sobre a Raíssa Leal, trazer essa informação adicional, reforçando um aspecto importante da personalidade dessa pessoa conhecida por todos os leitores do jornal, nós temos um uso muito importante da expressão auxiliar da escrita na frase. No lead e no corpo da notícia, foram utilizadas expressões indicativas de tempo, em seguida, após, por volta de, para situar os acontecimentos narrados em relação à chegada de Raíssa ao Brasil. Vejamos que esse após faz referência ao acontecimento em Tóquio. Após ganhar a medalha olímpica em Tóquio, Raíssa chega ao Brasil. Em seguida, ela irá para a casa de sua família, chegando por volta de tal hora, certo? Então, nós temos essa sequência temporal característica de textos de tipo narrativo presente nessa passagem, indicada por meio dessas expressões ao leitor.
No último parágrafo do trecho, é aquele que fala sobre como as pessoas foram convocadas para estarem presentes na chegada da Raíssa e nos cuidados que as pessoas deveriam tomar em relação à Covid-19, nós temos a utilização de expressões de modo, por meio de, contraposição, entretanto, finalidade, para que, elucidação, como, e tempo e espaço também, durante. Elas foram empregadas para esclarecer, como eu disse, os cuidados a serem tomados pelos fãs de Raíssa devido ao contexto pandêmico atual. Trata-se de informações que são relevantes em um jornal, já que o jornal desempenha um papel de responsabilidade social nessa questão. Vamos agora ao resumo da nossa aula. Em textos do tipo narrativo, as expressões auxiliares da escrita estabelecem a sequência temporal dos fatos narrados e identificam partes do texto, por exemplo, a complicação, o conflito, a resolução e o desfecho, deixando pistas de como interpretar. Foi o que vimos no exemplo da fábula Assembleia dos Ratos. Há passagens narrativas em textos de diferentes gêneros, como vimos entre fábula e notícia. E as expressões auxiliares da escrita podem ser igualmente aplicadas nesses textos, para contribuir com a sequência do que é narrado. Com você. A leitura desse texto, que é também uma fábula intitulada A Raposa e as Uvas, você pode identificar o uso de expressões auxiliares da escrita. Pause o vídeo e faça uma leitura atenta do texto, observando, antes mesmo das expressões, aspectos relativos ao tipo e ao gênero textual. Agora, faça uma segunda leitura do texto, procurando atentamente por expressões auxiliares da escrita. Como se trata de um texto curto, você pode reescrevê-lo substituindo as expressões identificadas por outras de sentido equivalente. Para verificar as possibilidades de expressões, você pode, primeiramente, retornar à aula 3, em que falamos sobre as expressões auxiliares da escrita, e, principalmente, já adquirir o seu manual de consulta e prática de Darcy Atanásio e Jucimara Tarricone, para que você possa ter em suas mãos mais subsídios de expressões a serem substituídas. Não deixe de compartilhar com a gente a sua experiência desse exercício pelos comentários. Essas são as referências da nossa aula. E não se esqueça, ao adquirir um exemplar de expressões auxiliares da escrita, manual de consulta e prática, por meio do link indicado, ganha-se também acesso ao material de todas as aulas, bem como a exercícios adicionais que permitem a prática de uma escrita mais elaborada. Portanto, não deixe de adquirir o seu.